Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a trajetória da Rússia na geopolítica e na economia política do petróleo e do gás. Para essa aula eu vou me valer principalmente do trabalho do meu colega Giorgio Romano Schutti, professor aqui da UFABC, que é um especialista em assuntos de energia na Rússia, em particular do assunto que o professor Giorgio publicou no site, numa revista e disponível no site do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Texto que está disponível para vocês na nossa plataforma Moodle, cuja leitura é fortemente recomendada. É uma das leituras requeridas aqui na nossa disciplina. Então, eu queria começar apresentando alguns dados básicos sobre a posição da Rússia atual no campo da energia, e depois eu vou seguir uma abordagem histórica, destacando algumas questões de atualidade. Dados básicos importantes para a gente ter em mente quando a gente olha para a Rússia no cenário energético mundial. A Rússia é o maior exportador mundial de energia. A soma do petróleo e do gás natural que a Rússia exporta é maior do que as exportações de energia de qualquer outro país do mundo. Supera a Arábia Saudita, supera os Estados Unidos, enfim, é o número 1. A Rússia tem a maior reserva de gás natural do planeta, 17,4% de todo o gás natural conhecido no mundo está situado no subsolo da Rússia, e a Rússia tem também a 7ª maior reserva de petróleo, com 6% de todo o petróleo disponível para exportação. A Rússia tem um papel importante na economia global da energia, sobretudo pelas suas exportações para a Europa Ocidental, para os países da União Europeia. 23% de todo o gás natural consumido na União Europeia é de origem russa. Se a gente olha alguns países específicos, como a Alemanha, por exemplo, quase a metade de todo o gás consumido na Alemanha é importado da Rússia. Se a gente pensa na Alemanha como um país que tem um enorme parque industrial, e além de tudo um país de clima frio, que durante grande parte do ano necessita de um alto consumo de gás para manter o aquecimento dos domicílios e dos locais de trabalho. Então, por aí dá para ter uma ideia do que essa relação entre a Rússia e a Alemanha significa no campo da energia. Um outro aspecto a ser levado em conta é a posição estratégica da Rússia como grande fornecedora de energia, tanto para países da Europa, no seu lado oeste, quanto para países da Ásia. Então, esse imenso território da Rússia, que é o maior país do mundo em área territorial, se traduz em vantagem estratégica para a Rússia. Eles podem fornecer petróleo e gás natural tanto a oeste para a Alemanha, para outros países europeus, quanto a leste e sudeste, para a China, para a Coreia do Sul, para o Japão e outros países asiáticos. Um outro aspecto importante para a gente levar em conta é que quando a gente fala da posição da Rússia, é necessário se agregar também a posição de uma série de outros países situados na Ásia Central, que são vários deles importantes produtores e exportadores de petróleo e ou gás natural e que dependem da Rússia para poder exportar a sua produção.
países como o Cazaquistão, como o Uzbequistão, o Turcomenistão, né, que são países mediterrâneos, ou seja, são países que não têm saída para o mar, né? Então, as exportações que eles fazem atravessam o território da Rússia, o que confere à Rússia, né, um certo poder, né, geopolítico na relação energética com outros países, né? E um outro ponto que é importante destacar é a forte dependência que a economia russa tem das exportações de petróleo e de gás natural. 43% de todo o orçamento da Federação Russa é sustentado pelas exportações de petróleo e de gás natural. Isso não chega a tornar a Rússia um petroestado. Para a gente caracterizar um petroestado, precisaria ser um grau de dependência maior do que este, mas de qualquer maneira, né, é um peso forte desses dois produtos, petróleo e gás, nas contas públicas da Rússia, o que torna inclusive o país bastante vulnerável às sanções, né? A Rússia de alguns anos para cá tem sofrido com crescentes sanções impostas pelos Estados Unidos, né, nos marcos do macro conflito geopolítico global que opõe de um lado os Estados Unidos e seus aliados e do outro lado a Rússia e a China. Vou falar um pouco da história, né, do petróleo e do gás na Rússia. É curioso a gente notar que a indústria do petróleo na Rússia ela começa quase ao mesmo tempo que nos Estados Unidos. A Rússia é o segundo país do mundo a desenvolver a sua indústria do petróleo, né? Poucos anos depois da perfuração do primeiro poço de petróleo nos Estados Unidos, os russos já estavam fazendo o mesmo na região de Baku, ao sul da Rússia, do Império Russo, na época, uma região que hoje pertence ao Azerbaijão, que hoje é um país independente, né, porém durante o período do Império Russo e também durante o período da União Soviética, né, estavam incorporados, né, ao Estado russo, ao soviético, enfim, né, governado a partir de Moscou. A partir das jazidas de petróleo de Baku, que eram extremamente produtivas, até hoje o Azerbaijão ainda tem petróleo, embora já em declínio. Com o petróleo de Baku se garantia, por exemplo, a iluminação pública das cidades de Moscou e de São Petersburgo, que são as duas maiores cidades russas. O Império Russo, na época, não tinha condições de explorar esse petróleo, né? Embora a Rússia fosse já um império gigantesco, né, com um papel importante na Europa como potência política e militar, do ponto de vista econômico, a Rússia, o Império Russo, era bastante débil, né? Por isso, a exploração do seu petróleo acabou se dando, sobretudo, por meio de empresas estrangeiras, né? Entre essas empresas, a que mais se destacava no início era a empresa dos irmãos Nobel, da Suécia, né, que começaram a montar sua enorme fortuna, né, uma fortuna que deu origem e que financia até hoje os prêmios Nobel, né, em diversas áreas da ciência, Prêmio Nobel de Literatura, Prêmio Nobel da Paz, etc. Né? Essa enorme fortuna da família Nobel, ela começa com a exploração do petróleo russo, né? Mais tarde, depois de algumas décadas, a família Nobel vendeu os seus ativos na Rússia para uma empresa, outra empresa estrangeira, que era a Shell. A Shell ela exportava o petróleo russo para a Europa, concorrendo com as exportações dos Estados Unidos feitas pela empresa Standard Oil.
No final do século XIX, dados que eu tenho de 1888, cerca de 30% do petróleo consumido no Reino Unido era petróleo da Rússia, né, vendido pela empresa Shell. Uma guinada, né, muito forte vai acontecer a partir de 1917, quando acontece a Revolução Russa, a Revolução Bolchevique, como foi chamada, ou a Revolução Comunista na Rússia. A Rússia se torna, em 1917, o primeiro país socialista do mundo. O projeto socialista, né, lá implantado, né, ele tinha como um dos seus pilares a estatização da economia. As empresas privadas foram todas transferidas para a propriedade estatal, né, e o mesmo vai acontecer também com o petróleo. As empresas estrangeiras, né, a Shell e várias outras, os ativos dessas empresas na Rússia foram nacionalizados, gerando um conflito entre o Estado comunista russo, que a partir de 1922 vai passar a se chamar União Soviética, né, incorporando todos aqueles territórios que antes estavam submetidos ao Império Russo, né, e a reação à nacionalização do petróleo na Rússia é um forte boicote. Né? Nenhum país do mundo comprava o petróleo russo. Já era uma espécie de sanções, embora não se usasse o nome ali na época. Né? Dizia-se no Ocidente que a estatização do petróleo russo estaria condenada ao fracasso. Eles diziam, aqueles comunistas nunca que vão conseguir fazer produzir, né, as empresas que antes estavam nas mãos da Shell e de outras empresas do Ocidente. Né. Como aconteceu sempre em todos os lugares, esse tipo de profecia fracassou. E em poucos anos, a União Soviética retomou os mesmos níveis de produção, né, da sua indústria petroleira. A partir do final da década de 1920, esse boicote teve que ceder e a Rússia passou a exportar petróleo, a Rússia socialista, né, soviética, passou a exportar petróleo normalmente, né, para outros países da Europa. Isso se deve à escassez no fornecimento de petróleo para a Europa naquele momento. O petróleo é um líquido, um ser inanimado, né, não tem ideologia, né, e os países, quando precisam de petróleo, vão buscar esse petróleo aonde ele está disponível, independentemente do regime político ou da ideologia dos seus fornecedores. Durante a Segunda Guerra Mundial, como nós já falamos em outro momento, né, o petróleo vai desempenhar um papel estratégico. Né? Essas jazidas de petróleo de Baku, no Azerbaijão soviético, foram fundamentais para a vitória do Exército Vermelho contra os invasores nazistas. Né? Um parênteses que é preciso fazer aqui, né, que a gente no Brasil estamos acostumados com a narrativa sobre a Segunda Guerra Mundial que a gente recebe a partir dos Estados Unidos e que valoriza de uma forma desproporcional a participação, né, do exército estadunidense e da Inglaterra também, na luta contra os nazistas. Mas é importante dizer que a força fundamental para a derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial foi a União Soviética. Para vocês terem uma ideia, né, no período final da guerra, nos últimos dois anos, de 1943 a 1945, mais de 70% das forças armadas da Alemanha nazista estavam mobilizadas na chamada Frente Oriental, ou seja, na União Soviética, onde eles foram derrotados pelo Exército Vermelho. E o petróleo,
O suprimento de petróleo para o Exército Vermelho foi fundamental no momento em que, do outro lado, os nazistas sofriam justamente da carência de combustível para manter em operação o seu enorme dispositivo militar. Depois da Segunda Guerra Mundial, a indústria do petróleo na União Soviética passa por uma grande expansão. São descobertas novas áreas produtoras, além da região de Baku, inicialmente dentro do território europeu da Rússia, entre o rio Volga e os montes Urais, e mais tarde, depois de 1970, ocorrem grandes descobertas de petróleo e de gás natural na Sibéria Ocidental, mais próxima, portanto, da Europa do que da Ásia. O choque do petróleo em 1973, que ocorre sem a mínima participação da União Soviética. A União Soviética assistiu de camarote ao choque do petróleo, ao forte impacto da elevação radical dos preços do petróleo imposta pela OPEP. A União Soviética ela pega carona nesses aumentos de preço, e passa a auferir lucros cada vez maiores com as exportações de petróleo. A partir de 1973, a palavra de ordem no Ocidente era buscar fornecedores de petróleo alternativos à OPEP, ainda que um desses fornecedores fosse a União Soviética. Então, a União Soviética passa a exportar petróleo em volumes crescentes para o Ocidente, se beneficiando dos preços altos, e da sua posição, de um país de fora da OPEP. A Rússia, embora tenha se beneficiado das políticas da OPEP, nunca se integrou a essa organização. Isso se deve às características particulares da indústria do petróleo russa. É um petróleo que é explorado em locais muito distantes dos locais de consumo, jazidas de petróleo cada vez mais situadas na Sibéria, a milhares e milhares de ocidente dos locais onde esse petróleo é consumido, o que impõe altos custos à indústria do petróleo. Imagina você explorar petróleo num lugar onde durante a maior parte do ano a temperatura média é de 20 a 30 graus negativos. Isso é um transtorno monumental, são condições muito difíceis para a sobrevivência humana, ainda mais para o desenvolvimento de uma indústria complexa como a do petróleo. Isso sem contar os custos da infraestrutura necessária para o transporte desses recursos energéticos, petróleo e gás. Uma estrutura muito dispendiosa de oleodutos e gasodutos. Por isso, a Rússia não se dispõe a arcar com as limitações impostas pelas cotas de exportação de petróleo estabelecidas pela OPEP. Todo o gás e todo o petróleo que a Rússia pode produzir, ela produz sem se submeter a cotas. Mais tarde, nos anos 80, a União Soviética vai sofrer o impacto, aí o contrário do choque do petróleo. Nos anos 80 vem o contra-choque do petróleo. O que foi o contra-choque do petróleo? A gente vai falar sobre isso numa outra aula também, mas foi um momento em que os preços do petróleo eles desabam, eles caem para patamares muito baixos, em função da superoferta de petróleo no mundo, e da recessão econômica, que vai marcar a economia mundial nos anos 80. Esse contra-choque do petróleo ele priva a União Soviética de recursos financeiros fundamentais para manter o papel da União Soviética na corrida armamentista. É um período em que o governo Reagan dos Estados Unidos acelera a competição militar com a União Soviética, a corrida armamentista, os Estados Unidos fabricando cada vez mais armas, cada vez mais mísseis nucleares, um projeto um escudo
antimísseis, o chamado Guerra nas Estrelas, né, de tal maneira que a União Soviética, para acompanhar o armamento dos Estados Unidos, é obrigada a despender recursos cada vez maiores em armas, em prejuízo do bem-estar da sua população, né, o que vai gerar um desgaste político, uma perda de legitimidade do poder soviético, que acaba, né, desaguando na crise na segunda metade dos anos 80, que vai marcar o período Gorbachev, né, que ao tentar solucionar problemas estruturais na economia soviética, acaba agravando ainda mais essa crise, o que resulta no fim da União Soviética e do regime dito socialista em 1991. Então, a Rússia, então, entra numa nova fase nos anos 90, né? Há uma transição econômica, né? Uma transição do socialismo burocrático, que vigia até então, né? Para o capitalismo, e o capitalismo que se instala na Rússia, no governo do Boris Yeltsin, né? Que governou a Rússia pós-soviética durante os primeiros 9 anos, né, após o fim da União Soviética, um governante fortemente apoiado pelos Estados Unidos e que entrou para a história, né, da Rússia pela sua incompetência. Um governante totalmente servil aos interesses dos Estados Unidos e de uma incapacidade inacreditável. Um sujeito que passou a maior parte do seu tempo de governo completamente bêbado, Boris Yeltsin. Durante o período do Yeltsin, ocorre a privatização da indústria do petróleo e do gás, né, na ex-União Soviética. Essa privatização ela vai acompanhar o que foi a privatização, né, de toda a economia soviética, né. Ela se deu sem a menor transparência, né, de uma forma que a palavra mais amena que a gente pode utilizar para caracterizar o que foi essa transição, né, na ex-União Soviética é a pilhagem, o saqueio, uma transferência maciça de riqueza, né, de empresas, né, de reservas de recursos naturais, de infraestrutura, de tudo que se possa imaginar que tenha valor econômico, da propriedade pública para a propriedade privada, né, de uma forma totalmente corrupta e ilegal, né? Quer dizer, o maior processo de roubo e pilhagem em toda a história da humanidade é o que ocorre na década de 90 na ex-União Soviética. No caso do petróleo e do gás, que nos interessa aqui, essa privatização ela vai se dar em benefício de um pequeno grupo privilegiado, um pequeno grupo de espertalhões que se tornam donos, né, de todo aquele parque industrial gigantesco de petróleo e gás, que são os chamados oligarcas, ou os oligarcas do petróleo, porque haviam também e há oligarcas em outros setores da indústria. Né? Quem são esses oligarcas? Né? São pessoas de duas origens. Uma parte deles, a maioria, são antigos altos burocratas do Partido Comunista, altos funcionários do governo soviético, que conseguiram, através de uma série de subterfúgios, de meios ilegais e imorais, transferir para sua propriedade privada aquilo que antes era propriedade pública. Diretores de empresas públicas que em 1 ou 2 anos, através de todo um conjunto de trapaças, o texto do professor Giorgio explica, né, bastante sobre como se deu esse processo, né, os antigos gerentes de empresas estatais, em 2 ou 3 anos, se tornam proprietários privados daquelas mesmas empresas. Né, e um outro grupo que vai entrar nesse negócio do petróleo são originários do crime organizado na antiga União Soviética. No período final da União Soviética, as únicas pessoas que tinham riqueza privada nas mãos, que tinham dinheiro, dólares,
eram aqueles que faziam parte da chamada máfia russa, ou das máfias russas, chefões do mercado clandestino de drogas, né, de contrabando de mercadorias, né, de venda clandestina de mercadorias roubadas de empresas públicas, do jogo, da prostituição, enfim, todo tipo de negócios ilegais permitiram um certo acúmulo de capital, né, nas mãos de alguns criminosos que, com a transição do socialismo ao capitalismo, legalizaram essas fortunas, né, e passaram a investir essas fortunas em negócios legais, na compra, né, a preço de banana, de patrimônio público, né, com destaque para o petróleo. Né? Esse processo de privatização selvagem na Rússia, né, eu não vou entrar aqui em detalhes por uma questão de tempo, eu recomendo fortemente que vocês leiam o texto do professor Giorgio, né, ele conta muito bem como se formaram empresas privadas de petróleo na Rússia capitalista. Um fulano, por exemplo, chamado Alperov, ele era o ministro do petróleo no governo do Yeltsin. E ele se torna, em pouco tempo, esse ministro do petróleo, dono de uma empresa privada de petróleo chamada Lukoil. Essa Lukoil existe até hoje, né? Já não pertence mais a esse Alperov, né? Uma parte dela está nas mãos de uma empresa dos Estados Unidos chamada ConocoPhillips. O maior escândalo de todos foi a formação de outra empresa chamada Yukos, né? Um outro desses oligarcas chamado Mikhail Khodorkovsky, né? Ele compra um pedaço gigantesco da empresa estatal de petróleo Rosneft, né, por uma determinada quantia, 390 milhões de dólares, né, e um pouco mais tarde descobre-se que aquela empresa que ele comprou por 390 milhões, ela valia na realidade 15 bilhões de dólares, o que torna o Khodorkovsky o homem mais rico da Rússia naquele período. Né. Um outro escândalo diz respeito à formação da Gazprom, né, que hoje é uma empresa de maioria estatal, e é a maior empresa de gás natural do mundo e uma das maiores empresas de petróleo. A Gazprom tem a sua origem no antigo Ministério do Gás na União Soviética, né, e ela passa a partir de 1994, durante o governo do Yeltsin, o controle privado pelo próprio primeiro-ministro, né, um burocrata chamado Chernomyrdin. Ele é o primeiro-ministro da Rússia no governo do Yeltsin, né, e ele se aproveita dessa posição para se tornar dono da maior empresa de gás do país, na verdade a maior empresa do país, né, uma parte propriedade pessoal dele e uma outra parte compartilhada ali por pessoas da sua família e amigos. Uma gigantesca ação entre amigos, né, o que caracteriza essa pilhagem da indústria do petróleo na Rússia naquele período. Né. Vamos chamar de empresários, né, esses aventureiros que passam a controlar a indústria do petróleo na Rússia, eles não tinham a menor ligação, na maioria dos casos, com esse tipo de ramo, com esse ramo, né, de negócio. Eles não estavam interessados em produzir petróleo, né, apenas em transferir dinheiro para o exterior ou vender essas empresas para o capital estrangeiro, como acontece com grande parte das ações dessas empresas privatizadas, né, de energia na Rússia. O resultado disso vai afetar a própria segurança energética da Rússia. Para vocês terem uma ideia, a produção de petróleo e gás, né, na Rússia em 1998, né, ou seja, 8 anos, né, após o fim
do regime socialista burocrático. Em 98, a produção de energia era apenas 60% da produção que eles tinham em 1988. Né? Ao mesmo tempo, há um ingresso muito forte de empresas estrangeiras, até mesmo para que essa produção conseguisse se manter, né, em níveis mínimos para a sobrevivência do país. Então se criam grandes incentivos para o ingresso na Rússia de empresas como a Shell, anglo-britânica, como a ExxonMobil dos Estados Unidos, como a Total da França, né? Também empresas de outros lugares, como do Japão, da Índia, né? Vão ocupar posições na extração de petróleo e gás na Rússia. Todo esse processo de privatização selvagem, né, de transição desordenada ao capitalismo, vai desaguar numa forte crise no final dos anos 90. O país vai à falência, é obrigado a decretar moratória porque não consegue pagar as suas dívidas, há uma recessão brutal no país, uma desvalorização cambial, né, que vai causar forte desemprego, vai causar situações de fome, muitas vezes, na Rússia, né, e um empobrecimento geral da população. Para vocês terem uma ideia, em 1998, 31% da população da Rússia vive abaixo da linha da pobreza, né, o que é algo muito chocante quando se observa que, durante o período soviético, a população inteira, né, desfrutava de níveis bastante razoáveis de vida, de condições de moradia, de saúde, de educação e de alimentação. Níveis modestos, né, mas dignos, digamos assim. Tudo isso veio abaixo, né, nessa privatização selvagem que marca, né, a Rússia pós-soviética nesse período. Durante essa crise, né, que vai ter consequências políticas também, é o fim do governo do Yeltsin, né, que encerra a sua carreira política totalmente desmoralizado. A Rússia passa por vários primeiros ministros, nenhum consegue fazer frente àquela situação de crise, né, até que em 1999, Vladimir Putin, né, na época um ilustre desconhecido, um funcionário subalterno dos serviços de inteligência, os serviços secretos da Rússia e da antiga União Soviética, ele se torna primeiro-ministro em 99 e em 2000 ele é eleito presidente com uma amplíssima maioria de votos, concorrendo com candidatos liberais apoiados pelos Estados Unidos e principalmente com o Partido Comunista, que é a segunda força política no país. Putin é eleito com base num projeto de retomada do desenvolvimento nacional. O grande objetivo do Putin até hoje é restabelecer a grandeza da Rússia como uma potência mundial. Como que ele vai fazer isso? Fortalecendo o controle estatal sobre a economia, especialmente sobre os recursos naturais. Putin vai investir fortemente na criação de empresas russas eficientes, tanto empresas estatais quanto empresas privadas, né, empresas de capital privado, de gestão privada, porém articuladas com políticas de planejamento econômico estatal. Empresas que sejam capazes de competir internacionalmente. Isso vai ter um impacto muito forte no setor de energia, né, que vai passar por uma transformação tremenda, né, nos primeiros anos de gestão do Putin. Primeiros anos em que ele, entre outras coisas, consegue recuperar a saúde financeira do país, né? Ele vai combater a sonegação de impostos, vai combater a evasão de divisas, né? Controlando, né, as finanças, né, do país ali com mão de ferro, né? Mandando para a cadeia, né, aqueles que não
acatam as determinações do Estado, né? A própria corrupção, né, que era generalizada, né, quando Putin assume o governo, né, ela é manipulada pelo governo a partir dos seus próprios interesses. Ou seja, aqueles empresários que não se submetem às diretrizes estatais, eles são presos por corrupção e com amplas provas, não é preciso inventar nada. Porém, aqueles empresários que aceitam, né, ali o comando do Putin, em relação a esses há uma certa tolerância, né? Graças a isso, Putin consegue implantar o seu controle sobre o setor privado, né? E aí ele parte então para recuperar o controle estatal sobre o setor de energia, né? O Estado russo recompra ações da Gazprom, que é a maior empresa de gás, né? Amplia para mais de 50% a sua parcela no capital acionário da Gazprom, que se torna então, né, uma empresa de controle estatal. Aquela outra empresa, Yukos, né, daquele oligarca Khodorkovsky, né, essa empresa sofre intervenção, é incorporada pelo Estado, né, e esse oligarca Khodorkovsky, ele é preso e condenado a 8 anos de prisão. Né? Há um forte impacto na prisão do Khodorkovsky. Uma coisa impressionante, quando isso acontece, a mídia ocidental inteira se solidariza com o Khodorkovsky, que era um bandido, um pior corrupto da Rússia, mas ele é tratado como um herói pela mídia ocidental, porque ele estava, quando ele é preso, justamente negociando a venda da Yukos, empresa que ele montou por meios ilegais. Ele estava se preparando para vender, né, aquele patrimônio de petróleo e de gás para a Exxon e para a Chevron, que eram 2 empresas dos Estados Unidos. Pois mais tarde esse Khodorkovsky foi perdoado, hoje ele está em liberdade depois de cumprir vários anos de cadeia, né? O Putin, ele impõe novas regras ao setor de energia. Ele tem um forte interesse em manter a colaboração com o capital estrangeiro. Ele não quer que as empresas estrangeiras vão embora. Ele quer a Exxon, a BP, a Total, né, a Shell, enfim, as grandes transnacionais operando dentro do território russo, mas sob o controle do Estado russo, né? E a regra então que o Putin vai impor é que qualquer projeto de exploração de petróleo e gás deve ter um mínimo de 51% de participação das empresas de capital russo. Ele vai pressionar as empresas estrangeiras a se submeterem às novas regras e ele tem sucesso. Por exemplo, a Shell, que estava e está desenvolvendo um projeto enorme de exploração de petróleo e do gás no extremo oriente russo, na região de Sakhalina, né, no leste da Sibéria. Ela aceita vender uma parte das suas ações para que a Gazprom se torne sua sócia com 51% das ações. Da mesma forma, a BP, antiga British Petroleum, né, vende 63% do empreendimento que ela tem na Sibéria Oriental para a Gazprom. Pergunta: por que essas empresas ocidentais elas se submeteram às imposições do governo Putin, imposições que lhes traziam perdas, em particular a perda do controle da operação do negócio? Essas empresas elas aceitam porque existe muito petróleo e gás na Rússia. E o grande problema das empresas ocidentais, das transnacionais, é justamente a pobreza do seu patrimônio em reservas de petróleo e de gás. Eles têm muito dinheiro, têm muita tecnologia, operam em mais de 100 países do mundo, né? No entanto, ali petróleo e gás mesmo, garantido, né, debaixo do chão, sob o controle dessas empresas, isso falta, né? Então, eles precisam operar
né, em lugares do mundo onde essas reservas estão situadas, né, negociar com esses governos e, em muitos casos, tendo que aceitar as regras impostas por esses governos, quando esses governos têm força para isso, como é, evidentemente, o caso do governo Putin na Rússia. Por outro lado, né, o Putin precisa dessas empresas, porque essas empresas elas detêm a tecnologia mais avançada. Os russos precisam da tecnologia e dos capitais externos, mesmo porque esses projetos são projetos caríssimos. Como eu disse antes, a exploração de petróleo e gás, né, em regiões, né, onde o inverno é rigorosíssimo, né, e ocupa a maior parte do ano, né. Então, são projetos muito caros, muito arriscados, muito difíceis. Durante uma boa parte do ano, a produção de petróleo e de gás precisa ser paralisada porque o frio é muito intenso. Então, essa colaboração entre as empresas russas e as empresas estrangeiras é vital para que a Rússia continue produzindo, né, nesses locais, né. Outros aspectos que eu queria abordar sobre energia na Rússia, a sua relação com os mercados externos, né? Eu já mencionei, né, a Rússia tem uma relação de interdependência com a União Europeia no campo da energia. A Rússia fornece 23% atualmente do gás consumido na Europa Ocidental, né, e o dinheiro, né, dessa venda de gás é fundamental, né, para que a economia russa continue funcionando, né. Por que os europeus recorrem ao gás russo? Por 3 motivos. Né. Primeiro, pela confiabilidade desses suprimentos. Desde os tempos da União Soviética que é feito esse fornecimento. Durante os anos 80, a União Soviética fez um acordo com a Alemanha Ocidental para a construção de um gigantesco gasoduto, é o maior gasoduto do mundo, que vai das reservas de Orengói, na Sibéria Ocidental, até a Alemanha, transportando gás. Na Alemanha Ocidental, porque quando esse acordo foi feito, ainda haviam 2 Alemanhas, eram os tempos da Guerra Fria. Os alemães investiram muito nesse projeto, em primeiro lugar, e sobretudo porque eles precisavam desses suprimentos de gás soviético e também como uma jogada política na época. A Alemanha, os dirigentes da Alemanha Ocidental acreditavam que ampliando a cooperação econômica com a União Soviética, estreitando os vínculos comerciais, né, no caso através da venda e compra de gás natural, que isso fosse um fator favorável à paz, né? Aumentando a ideia, né, que é uma ideia muito da corrente institucionalista liberal, né, que o estreitamento das relações econômicas aumenta os custos do conflito, os custos da guerra, favorecendo, portanto, a paz, né? Então, essa é a marca da política alemã em relação à União Soviética e hoje em relação à Rússia, né? O fato é que, desde os anos 80, quando foi construído esse gasoduto, até hoje, nunca houve problema. A ideia de que os russos vão se aproveitar da dependência da Alemanha em relação às importações de energia para influenciar politicamente sobre a Alemanha, essa ideia até hoje nunca passou de um espantalho que é agitado pelos Estados Unidos, que nunca gostaram dessa ideia, porque na realidade, né, o efeito político dessa ligação comercial entre a Alemanha e a União Soviética no passado e a Rússia hoje é um enfraquecimento da influência dos Estados Unidos sobre a Alemanha. Então é um jogo triangular ali, bastante complexo, entre Estados Unidos, Alemanha e Rússia.
né? Os alemães, eles também recorrem prioritariamente ao gás russo para terem uma alternativa aos suprimentos de energia do Oriente Médio. Um Oriente Médio sempre sujeito à instabilidade política, a guerras, né? E depois, a partir dos anos 90, né, também sujeito à praga do terrorismo. E os alemães acreditam que os russos jamais vão colocar em risco essa relação de confiança, né, entre fornecedor e consumidor de gás, porque eles precisam muito do dinheiro que eles recebem pela venda desses suprimentos energéticos, né. Mas problemas existem nessa relação, né. Um problema que se manifestou, né, a partir da primeira década, né, do atual milênio, na década de 2000, os problemas que envolvem a Ucrânia, né. A Ucrânia tem hoje um governo anti-russo, governo totalmente pró-ocidental, né. Esse governo tem seus antecedentes em governos que foram implantados na Ucrânia a partir de 2000 aproximadamente, governos que entraram em vários momentos em crise, em conflito político com a Rússia, né. Em 2006, né, eclode um conflito sério entre a Rússia e a Ucrânia, né, e a consequência desse conflito é que a Rússia suspendeu as exportações de gás natural para a Ucrânia, a partir de uma divergência sobre os preços. Ocorre que, na época, 80% do gás que era vendido pela Rússia para os mercados europeus atravessava o território ucraniano, situado bem ali na rota de passagem dos gasodutos que vêm da Rússia, atravessam a Ucrânia, depois atravessam a Polônia para chegar finalmente à Alemanha, onde está o seu principal mercado, depois a Áustria e vários outros países que recebem esse gás russo. O que os ucranianos fizeram, o governo ucraniano, ao se verem privados do gás natural, que era e é a sua principal fonte de energia? Eles simplesmente desviaram para o seu consumo próprio uma parte do gás que ia para a Alemanha. Resultado, os alemães tiveram que baixar a temperatura do seu aquecimento doméstico, a indústria alemã foi prejudicada em pleno inverno, gerando uma tremenda crise energética. Como que se encontrou uma solução para esse problema, para garantir a segurança energética dos alemães, né, diante do risco de novos incidentes, né, como esse envolvendo a Ucrânia? A solução que os alemães encontraram foi, paradoxalmente, aprofundar ainda mais a interdependência gasífera com a Rússia, com a construção inicialmente de um gasoduto Nord Stream, é um gasoduto que vai pelo mar, né, embaixo d'água, um gasoduto de 1.200 quilômetros, né, pelas águas do mar Báltico, levando gás russo, né, diretamente da Rússia para a Alemanha, sem passar por nenhum outro país. Esse gasoduto Nord Stream foi inaugurado em 2011, é um gasoduto binacional, 51% das ações pertencem à Gazprom, 49% pertencem à BASF, que é uma das maiores empresas da Alemanha. Não satisfeitos em construir o Nord Stream, né, os alemães e os russos fizeram um novo acordo e estão hoje em fase final de construção de um outro gasoduto, o Nord Stream 2, né, que segue o mesmo percurso pelo mar ao lado do Nord Stream número 1 e que tem a sua inauguração prevista para o próximo ano. Existe atualmente uma grande polêmica em torno do Nord Stream 2, porque a Rússia tem sofrido sanções cada vez maiores dos Estados Unidos e há uma pressão muito forte
do governo dos Estados Unidos sobre o governo da Angela Merkel na Alemanha, para que a Alemanha caia fora, suspenda esse projeto do Nord Stream 2. Os Estados Unidos estão ameaçando com sanções as empresas, qualquer empresa, inclusive empresas da Alemanha, que participarem desse projeto. Várias empresas ocidentais já se retiraram, né, e essas sanções vão se estender, caso o gasoduto seja inaugurado, às empresas que comprarem esse gás que vai circular pelo Nord Stream 2. Ou seja, um jogo muito pesado dos Estados Unidos, utilizando como instrumento as sanções. Atualmente existe um impasse, né, em relação a esse gasoduto, inclusive porque uma pequena parte desse trajeto passa por águas territoriais da Dinamarca, que é um país aliado aos Estados Unidos e que também está envolvido nessa campanha de boicote ou de sabotagem ao Nord Stream 2. Uma questão a ser acompanhada nos próximos meses e no próximo ano, o que vai acontecer. Está pronto o gasoduto, falta só um pequeno trecho, mas a pressão econômica e política dos Estados Unidos é muito forte. Isso tem a ver com o quadro geopolítico mais geral, dessa chamada Guerra Fria, nova Guerra Fria, entre Estados Unidos de um lado e o bloco Rússia e China do outro. Outra questão que eu queria aqui abordar, né? Estamos falando das relações de gás da Rússia para o oeste, para a Europa, né? É importante mencionar que para o lado oposto, é até uma forma de compensar as dificuldades que a Rússia está enfrentando nos seus negócios com o Ocidente, com a União Europeia. Do lado oposto, do lado do Oriente, ocorre o contrário. Ocorre, né, um estreitamento cada vez dos laços da Rússia com a China. Em 2014 foi assinado um contrato bilionário, são 400 bilhões de dólares, para a construção de uma rede de gasodutos para exportação de gás russo para a China. Contrato entre a Gazprom, pelo lado russo, e a empresa estatal chinesa CNPC, uma das empresas estatais de petróleo da China, né, para a importação desse gás. É um acordo estratégico de grandes proporções, né, que se completa com a ampliação, né, das exportações de gás natural da Rússia para o Japão e para a Coreia. Para esses dois países, o gás russo é uma alternativa bastante interessante, por ser muito mais barato do que o gás natural liquefeito, né, ao qual esses dois países têm recorrido no mercado internacional, uma vez que nem a Coreia e nem o Japão, que são, juntamente com a China e com Taiwan, as grandes potências industriais da região, né, mas que são países que não possuem reservas significativas de energia. Com exceção da China, que produz muito petróleo, também gás, mas que consome muito mais do que produz e, portanto, tem que recorrer ao mercado internacional para se abastecer, né? Para finalizar, né, é importante dizer que a Rússia tem enfrentado, né, nos últimos anos, especialmente a partir de 2014, sérios problemas, né, relacionados com energia, em consequência da baixa dos preços do petróleo. Grande colapso dos preços em 2014, agora recentemente um novo colapso dos preços associado à Covid-19 tem afetado muito fortemente a economia da Rússia. Para agravar ainda mais a situação, existem as sanções econômicas que limitam o acesso da Rússia aos capitais e à tecnologia que eles precisam para desenvolver o seu setor energético.
A Rússia vive uma situação de crise fiscal, né, de carência de recursos financeiros da parte do governo, que limita os investimentos estatais. E aqueles investimentos privados que eles poderiam receber através de empresas transnacionais que operam, né, em território russo, esses investimentos eles também estão bloqueados em função das sanções, né? Então, né, o grande desafio, né, que a Rússia tem, né, que é o desafio de recuperar sua capacidade industrial, né, e para isso eles precisam muito do setor energético, né, é um desafio muito difícil né, diante do quadro de um mercado internacional desfavorável aos países exportadores por conta da baixa dos preços, né, e extremamente complicado para a Rússia em função da pressão econômica das sanções, né, impostas pelos Estados Unidos. Ok? Então eu paro por aqui, né, recomendo a vocês que leiam, né, os textos sobre o assunto que estão disponíveis na plataforma. Então, um abraço a todos, espero que vocês tenham tirado proveito dessa aula, né, aqui sobre a posição da Rússia na geopolítica global da energia. E eu paro por aqui.